Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live. Infelizmente, quando se trata de governo Bolsonaro, a gente nunca tem boas notícias, né? E a gente está olhando aqui as manchetes e, no geral, é assunto no mundo inteiro a vergonha internacional, o vexame internacional que o Bolsonaro faz passar o Brasil, né? E cada vez mais a política internacional do Brasil no mundo é uma política que vai se enfraquecendo e vai enfraquecendo o Brasil internacionalmente. E não poderia ser diferente, né? Não adiantou o Bolsonaro fazer juras de amor, dizer que ama a bandeira americana, que ama os Estados Unidos, dizer que, né, Thiago, I love you pro Trump, né? Não adiantou lamber bota do Trump, que a gente ficou fora da OCDE, né? Então, hoje a gente está aqui com o Thiago Aires, né, que é um ativista dos movimentos sociais populares, foi candidato, né, a prefeito em 2012, quando fui candidata também, foi candidato a vereador, a deputado, é alguém que nos acompanha, né, em diferentes trincheiras, mas sempre do mesmo lado. Agora estamos na mesma trincheira, do mesmo lado, e a gente, então, se propõe, né, toda semana aí também tá conversando um pouquinho sobre a semana, mas hoje a gente não poderia ter uma pauta diferente do que esse vexame internacional. Então vou passar para o Thiago aí. A gente também quer falar sobre a questão que hoje é o dia, né, nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, e um dia importante onde também o Bolsonaro veta um projeto importante que poderia estar aí protegendo mais as nossas mulheres contra a violência. Ele veta o projeto no Senado. Também a gente quer falar um pouquinho, né, desse projeto nefasto, desse pacote nefasto do Eduardo Leite, que na verdade não é um pacote, né, é a miserabilização completa dos servidores públicos estaduais, retirando todos os direitos conquistados, né, com duras penas e muitas lutas pelo povo gaúcho, e ele retira através de um pacote que manda para a Assembleia Legislativa. E também um pouquinho de Santa Maria, né, se der tempo aí. A gente não pode, né, governo Bolsonaro, governo Leite, governo Pozobon, são governos que infelizmente, né, a gente não tem boas notícias nunca, né, e o governo Pozobon acompanha muito sentimento aí a nível de município, né, e a cidade está um abandono completo. Então, Thiago. Bom, primeiro, boa noite, né, boa noite a todas e todos. Agradecer, né, mais esse espaço, a gente está podendo dialogar com as pessoas e conversar, né. As redes sociais nos proporcionam isso. Também acho que é importante a gente pontuar isso, né, de que esse projeto que o governo Bolsonaro, hoje, né, dia 10, Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher, e o Bolsonaro vetou, né, um projeto que tinha a proposta de obrigar os hospitais, locais de atendimento, que as mulheres fossem ter atendimento, que tivessem sinais de violência e que esses espaços públicos de saúde tivessem que relatar à polícia, informar a autoridade policial em até 24 horas, quando fossem identificados esses casos que pudessem se referir a casos de violência contra a mulher, né? Então, e ainda na sua justificativa o governo diz que isso não é de interesse público, né? Então, é horrível assim, a forma que o Bolsonaro sempre tratou as mulheres de forma geral, e horrível a forma que ele atua como presidente da República e como quem comanda o governo brasileiro, na verdade, né? Então, num dia tão importante. Também agora fazer uma referência, né, que dia 5 de outubro a nossa Constituição Federal fez 31 anos, né, de existência. E eu vou ler rapidamente aqui os objetivos fundamentais, né, da nossa Constituição, que é artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então a gente pode dizer que a nossa Constituição nunca esteve tão sob ataque e com um presidente tão sem identificação com os objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. Talvez não seja exagerado dizer que é o presidente mais inconstitucional da história do Brasil desde que foi promulgada a Constituição Federal de 1988. É um presidente que não fala em combate à desigualdade, é um presidente preconceituoso, racista, machista, misógino, é um presidente que não projeta um desenvolvimento para o Brasil, muito pelo contrário, não tem projeto de desenvolvimento para o Brasil, nos envergonha no mundo inteiro, um vexame internacional, teve a capacidade de atacar a mulher do Macron, da França, teve a oportunidade de recompor aquela situação constrangedora que ele colocou o Brasil no seu discurso na ONU, não fez, ao contrário, fez um discurso que acirrou esse isolamento do Brasil e que hoje se confirma com esse recuo do governo Trump. Vocês imaginem que na ONU o Bolsonaro, ao pé de ouvido do Trump, disse I love you, né? Que amava o Trump. Ele ficou uma hora esperando, porque ele queria, né, conversar com o Trump, né? Quer dizer, a gente sabe quando a gente tem, né, um ídolo, né, que a gente gosta muito, uma pessoa que a gente... E ele ama, ele diz que ama o Trump, lambe bota do Trump, ama. O Lula já disse, né? Ele tem que amar a mulher dele, os filhos, ele tem que amar a família dele, né? E não ficar dizendo que ama a bandeira americana. E ele ficou uma hora esperando para ter 17 segundos, um aperto de mão e chegar no ouvido do Trump e dizer I love you. Gente, é muita vergonha, né? E não adiantou o I love you, porque os Estados Unidos hoje, né, não optou pela Argentina, optou pela Romênia, mas não optou pelo Brasil para entrar na OCDE, né? Quer imagine, né, todos os compromissos, e ele se coloca como capacho, um presidente do Brasil que bate continência, que canta o hino americano, que propõe de entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos, né, que se coloca alinhado exclusivamente à política norte-americana, bajula o Trump, nos envergonha com isso, nos prejudica o Brasil com isso, e chega lá, como a Ellen disse, espera por uma hora, um aperto de mão, 17 segundos. Faz uma declaração de amor, e hoje é divulgada uma carta do secretário americano, do Trump, dizendo que o governo americano está indicando para a OCDE a Argentina e a Romênia e não cita o Brasil. E o Bolsonaro, nessa negociação, e apontou isso como uma vitória, esse apoio que ele teria, que o Brasil teria do Trump, abriu mão do tratamento privilegiado que o Brasil tinha na Organização do Comércio Internacional, na OMC. Então é importante dizer isso, dizer que ele nos envergonha dentro e fora do Brasil. As suas ações, as suas palavras, os projetos que veta. É um presidente da República, como eu acabei de falar, que é inconstitucional, que desrespeita a Constituição do Brasil, né? Um incapaz e que tem um projeto, sim, muito claro, que é de destruir o Brasil, de privatizar o que é público, de destruir a nossa educação, e esse projeto passa por destruir as universidades públicas, né? Não é à toa que ele apresentou esse projeto Futurice, que está sendo debatido e que acertadamente a UFSM, agora, semana passada, conseguiu fez uma nota rejeitando o Futurice, né? Que é um projeto que aponta para uma intenção de privatização das universidades públicas, para uma intenção de colocar organizações privadas a gerir a universidade pública. E nós não podemos aceitar que isso avance, porque é fundamental para o projeto de Bolsonaro de destruir o Brasil atacar as universidades públicas. Então a gente vai precisar fazer esse enfrentamento. Também é preciso dizer que o Bolsonaro vetou também um outro projeto, que é um projeto que previa a obrigatoriedade de que fossem disponibilizados no ensino básico, na educação básica, psicólogos e pessoal do serviço social, né?
e simplesmente ele vetou esse projeto. E isso caminha em uma linha muito perigosa, né? Que é, por exemplo, que teve psicólogo que votou no Bolsonaro, talvez o pessoal do serviço social tenha votado, talvez na sua grande minoria, mas deve ter pessoas que tenham votado e que simplesmente agora estão vendo esse acesso ao serviço público barrado. Não é à toa que o ministro da Educação, Weintraub, disse que quer ver se que eles têm a intenção de terminar com o concurso público para professor universitário e eles querem começar a fazer a contratação via CLT. E isso é um perigo, porque é um governo nepotista, que já apontou com a nomeação, com a indicação do filho do Eduardo Bolsonaro, do filho do Jair Bolsonaro, do presidente da República, para ser embaixador. Então, a gente está vendo que de forma clara eles estão loteando os espaços públicos e loteando os cargos públicos, né? Com indicações políticas, com indicações que chegam a beirar o nepotismo e com pessoas desqualificadas. Já está correndo denúncias nesse sentido, já em alguns ministérios, de que isso vem ocorrendo sistematicamente nesse governo. Esse governo que diz que ia acabar com a mamata, e muito ao contrário. É o governo da mamata, é o governo da corrupção, é o governo dos criminosos, dos milicianos, o governo do laranjal. Esse é o governo que representa Jair Bolsonaro. É um presidente corrupto e criminoso. Um presidente que quando era deputado falava muito na redução da maioridade penal, mas é para o teu filho, né? Para o filho dos outros. Porque para o filho dele ele defende a proteção, ele quer proteger, ele quer que as provas sejam anuladas, ele vai intervir no STF, para o STF decidir a favor do filho dele, pressiona o Ministério Público, intervém na Polícia Federal, intervém na Receita Federal, porque ele não quer que o filho dele seja investigado. O filho dele tem mais de 40 anos. Agora, para o filho menor dos outros, de cada um trabalhador desse país, aí ele quer redução da maioridade penal para penalizar as crianças e atirar a criança num presídio com qualquer outro tipo de bandido, criminoso ou estuprador. É isso que ele quer fazer. Então é preciso estar dizendo isso, que é um presidente que ataca o Brasil, nos envergonha no mundo inteiro, está vendendo ativos da Petrobras, né, já colocando vários assuntos, né, mas eu acho que é importante a gente estar denunciando isso, que é privatizar os Correios, que é lotear cargos públicos, e a gente precisa estar fazendo esse enfrentamento e é importante também estar fazendo uma relação com o que os deputados estão fazendo na Câmara Federal. Que é importante o embate que tem que estar sendo feito e que as bancadas de oposição vêm fazendo nesse sentido. Agora, essa semana, se eu não me engano, foi ontem, foi lançado um projeto de reforma tributária pela oposição, né? PT, PSB, PCdoB, PDT, PSOL, né? A Rede também. Então é importante dizer que os partidos de oposição estão apresentando um projeto de reforma da Previdência para fazerem os mais ricos também pagarem impostos no Brasil. Porque hoje os mais ricos não pagam impostos. O setor financeiro, que é o que mais lucra, mesmo nos momentos de maior crise, em que o desemprego é gigante no Brasil, que tem quase 3 milhões de pessoas desempregadas, o setor financeiro continua lucrando e o Bolsonaro governa para esses setores. Então agora a oposição apresentou um projeto de reforma tributária que também merece atenção e o apoio da população trabalhadora do Brasil para defender esse projeto de reforma tributária. Contra esse governo que apresentou um projeto de reforma da Previdência que na prática quer terminar com a Previdência Pública, que quer colocar os bancos, esse setor financeiro, a lucrar com a tua aposentadoria, com a tua necessidade de te aposentar. Então eles querem que homens e mulheres que trabalharam a vida inteira, né, que passem a dar lucro para banco, que vão para a capitalização, que as pessoas comecem a trabalhar cada vez mais e se aposentar cada vez menos, porque é essa a intenção desse governo. É o governo da morte, um presidente que encaminha um projeto de lei para retirar a obrigatoriedade de cadeirinha para criança pequena no banco de trás. Retira a obrigatoriedade de cadeirinha. Então imagine, é o governo da morte, da destruição do que é público, é um governo que vem para acabar com o Brasil e a gente precisa fazer esse enfrentamento. E que mesmo nesse alinhamento, um governo norte-americano, em que ficou bem claro desde antes, porque antes mesmo de ser candidato à presidência da República, o Bolsonaro ia para os Estados Unidos cantar o hino nacional americano, bater continência, e eu me admiro muito, né, Ellen? A gente vive em uma cidade que tem hoje o maior contingente militar do Brasil,
que ainda tem algum militar que apoie esse governante. Eu não consigo compreender isso, sabe? Eu gostaria que a gente pudesse discutir mais essas questões também com militares, porque qual é a explicação disso? De um governo que está entregando o Brasil, que está destruindo as nossas estatais, que afeta a nossa soberania, que nos prejudica no mundo, inclusive as nossas negociações, a nossa venda de produtos para o exterior, as nossas exportações. Uma coisa que é preciso chamar a atenção quando a gente fala de privatização, né? A Petrobras é uma estatal, a maior estatal brasileira, a Petrobras. Tem uma importância fundamental para determinar o preço da gasolina, mas isso vai depender da política econômica, da política de preços do governo atual. E o que aconteceu desde que o Trump assumiu? Mudou a política de preços. Quando a Dilma era presidenta, a gasolina era R$ 2,89. Hoje a gasolina está quase R$ 5,00, porque mudou a política de preços. Então nós temos uma empresa estatal, uma estatal como é a Petrobras, que tem como acionista majoritário o governo brasileiro, o Estado brasileiro é acionista da Petrobras. Essa empresa precisa determinar o preço do combustível com base nos seus custos de extração, de refinaria, de refino de combustível, de transporte, e com base nisso fazer os seus preços, e não com base no preço do barril do petróleo internacional, porque senão nós vamos ter para atender interesses de acionistas internacionais, porque senão sim nós teremos uma das gasolinas mais caras do mundo. Então é preciso a gente estar dizendo isso, que a Petrobras é um instrumento, assim como outras estatais, como no caso aqui do Rio Grande do Sul, o Banrisul, né? O Banrisul, e esse governo nos assusta porque é um governo privatista, o governo do Eduardo Leite. E esse governo, a gente já andou tentando vender ações do Banrisul, o Sartori já havia vendido ações do Banrisul, o governo Leite já conseguiu fazer passar na Assembleia a privatização de estatais gaúchas, né? Então é importante também estar dizendo isso, que esse governo também é privatista. E a gente vai precisar estar fazendo essa defesa. O Banrisul é um banco público, instrumento de política econômica do Estado, um banco que foi criado para financiar produtores, agricultores no Rio Grande do Sul, e que hoje atende a uma gama e presta grandes serviços à população gaúcha, que é um banco que está em praticamente 99% das cidades gaúchas. E a gente sabe que banco privado só vai para onde tem lucro, e muito lucro, porque senão não vai. A mesma coisa acontece com os Correios. Os Correios já indo para uma estatal federal. Os Correios prestam um serviço gigante ao Brasil e que também está em quase 100% dos municípios gaúchos, dos municípios brasileiros. Então é importante dizer isso. O Correio é fundamental que se mantenha público e não seja privatizado, pois o governo Bolsonaro quer privatizar os Correios. Então a gente vai ter que estar fazendo esse enfrentamento. E é importante, né, Thiago, também, primeiro deixa eu só saudar aqui algumas pessoas que entraram, a gente pede para o pessoal que possa usar a hashtag, né, como a gente usou ali, né, Bolsonaro é uma vergonha internacional, né, ele já entregou, né, ele já foi entregue a Embraer, né? Já foi entregue o nosso pré-sal. Nós não temos o pré-sal não é mais nosso, né? A Petrobras está indo pelo mesmo, as refinarias estão indo pelo mesmo caminho. Ele já entregou, a Alcântara já foi entregue, praticamente, né? Porque está à disposição dos Estados Unidos. Ele já, inclusive, autorizou que os americanos cheguem no Brasil, né? Vistos. O americano chega no Brasil, hora que bem entender, e essa contrapartida não existe para o brasileiro quando chegar nos Estados Unidos, né? Vai lá, beija a bandeira americana, faz continência, lambe e bota do Trump, faz continência para os Estados Unidos, diz que ama os Estados Unidos, vai lá no ouvido do Trump e diz que I love you pro Trump, né? Ficar uma hora esperando, 17 minutos vai lá, aperta a mão do Trump, e tudo isso não adiantou, quer dizer, é uma grande humilhação, né? Qual é a contrapartida disso? Um vexame internacional do povo brasileiro, porque a nossa política internacional está completamente fragilizada. Porque quando ele abre a boca para se manifestar para qualquer tipo de relação internacional, América Latina, Europa, Ásia, por onde for, ele causa prejuízos diplomáticos e ele causa vergonha, ele tem que ofender alguém, sempre tem que ofender alguém. E isto, hoje para nós,
tem um preço político, mas tem um preço também econômico, né, Thiago? Um preço que, assim, ó, se seguir nesta linha, nossa política internacional completamente fragilizada, com quem vai ter essas relações, né? Como que a gente vai ter essas relações, tanto de importação quanto de exportação? Quer dizer, a gente vai ficar visto pelo mundo, como a gente já está vendo, né? Como alguém que não tem capacidade mínima, né? Para qualquer tipo de negociação. Mas eu queria saudar aqui a Maurília Tavares, né? Boa noite, obrigada, Maurília. Se vocês puderem usar a hashtag, curtir, compartilhar, é muito importante, né? A gente faz um super esforço, né? De estar fazendo a live, de estar levando um pouco, né? Uma versão um pouquinho diferenciada, porque se a gente for se basear no que a mídia tradicional diz, a gente não vai ficar sabendo da verdade. Eles usam uma narrativa, que é a narrativa da blindagem do capital. Então, tudo que for interesse do capital, reforma da Previdência para eles é ótima, retirar direito do trabalhador é ótimo, os trabalhadores voltarem à escravidão está ótimo, desde que o capital ganhe com isso, né? Então, essas pautas de retirada de direitos, essas pautas de Bolsonaro, de Leite, inclusive de Pozobon, para essa mídia são pautas que eles adotam e que eles defendem, né? Então, para nós, assim como várias páginas de esquerda, várias pessoas desse Brasil tentam, é furar essa bolha e tentar fazer um debate diferenciado. Então eu quero pedir para vocês, se puderem curtir, compartilhar, comentar, isso tudo para nós aumenta o alcance da live e é muito importante. Então a Fátima Leonardi, né, um abraço para a Fátima, a Maria Clorilda Cabral, minha mãe, né, um beijão para ela, que eu não sei se ela está em Goiânia ou Porto Alegre. Oswaldo Pereira, né, Lula Nobel da Paz, né, o Lula é um capítulo à parte, né, Thiago, a gente deveria, depois vamos tentar também pautar aqui a situação, né, com que se encontra e a campanha Lula Livre, as plenárias Lula Livre, agora dia 13 vai ter um grande ato em São Paulo, né, a gente continua na luta pela liberdade do Lula, que é a liberdade, né, por justiça, democracia e por liberdade, né, a gente só vai de fato ter justiça real, democracia real e liberdade se a gente puder libertar o único preso político que nós temos nesse Brasil, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que só foi preso para estar acontecendo tudo isso que estão fazendo conosco, né? Com o nosso patrimônio público, material e imaterial, e com o nosso povo brasileiro. Paulo Henrique, Fátima Leonardi, né? Boa noite, companheira Elia e Thiago. Paulo Henrique Siqueira entrou, Maria Glori Martins Cabral, Maria Glori Martins Lula Cabral. Boa noite, Lula Livre, Fátima Lula Livre, isso aí. Ana Paula Padilha também, Maria Glori, boa noite, companheiros Elia e Thiago. Aline Martins, a Eva Nunes, Fátima, fora Bolsonaro, isso aí, gente, fora Bolsonaro, vamos usar essa hashtag. Bolsonaro é uma vergonha internacional, com certeza. Então, voltando, né, Thiago? E para as pessoas entenderem, né, o que é o CDE, o que é essa sigla, né? Sim. Que a gente está fora, que o Brasil está fora, que os Estados Unidos, né, que até agora estava certo, né, que uma das maiores derrotas nossas é a gente não fazer parte, né? Então, para nós, durante todo o período, durante toda essa entrega do patrimônio para os Estados Unidos, tudo que o Bolsonaro fez até hoje, o governo fez até hoje, a gente imaginava que era certo, né, Thiago? A gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né? Claro, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE. Então, o Brasil, na verdade, abre mão da situação privilegiada que tinha na Organização Mundial do Comércio, na OMC, e para entrar na OCDE, e simplesmente agora o Trump vai e, em uma carta, através do secretário do Trump, indicando a Argentina e a Romênia, né, para ocuparem cadeira na OCDE. Então, ele ataca o Brasil, nos prejudica muito fortemente. E eu queria falar de uma questão, né, Ellen, que é sempre importante recordar, né, dessa política de como é que eu vou dizer assim, de beligerância internacional que o Bolsonaro faz com outros países, né, e que muita gente achava que isso ia se dar só com Cuba, com a Venezuela, com a China, né, por questões ideológicas, mas não, ele consegue fazer isso com o mundo inteiro, né, e ele fez isso com Cuba lá e prejudicou milhares de brasileiros quando ele foi começar a criticar o governo cubano em relação ao programa Mais Médicos que havia aqui no Brasil. Então é uma política dele de agressão a líderes mundiais e a outras nações, e ele faz isso e prejudica quem ele acaba prejudicando com isso? O povo brasileiro.
que precisa de geração de emprego, que precisa exportar os seus produtos, empresas que têm relações de comércio com o mundo inteiro e prejudicam o Brasil. A gente sabe que também essa questão ambiental em relação à Amazônia, e que uma semana antes de estourar as queimadas na Amazônia ele negava, inclusive com uma demissão, uma exoneração do diretor do INPE, e ele negou os dados que o INPE tinha apresentado sobre as queimadas na Amazônia, o avanço das queimadas que tinham aumentado em 88%, e ele simplesmente negou e afirmou que o INPE mentia, né? E exonerou o responsável diretor do INPE, né? Então, nessa política e que prejudica negócios do Brasil inteiro. Tanto que teve marcas que cancelaram compra de couro brasileiro, compra de produtos brasileiros em função disso. Hoje, o mundo inteiro que comercia, ele vê também como os países tratam a natureza, como os países vão tratar a questão ambiental, né? E o Brasil e a política do Bolsonaro é também de destruir o meio ambiente no país. Ele simplesmente fala em desenvolvimento, mas ele não alavanca emprego no país, não fala em geração de renda, não fala em combate à desigualdade. A gente não vê um programa que haja. Teve programas que aconteceram no Brasil, como foi a linha branca, que se não me engano o Lula fez, né, de redução do IPI, onde as pessoas tiveram a oportunidade de comprar geladeiras, acesso a eletrodomésticos. A Dilma depois teve também a questão do Inovar Alto, né, que era para gerar emprego no país. Né? Minha Vida, o próprio PAC, né? Mas foram políticas, né, de geração de trabalho e renda e desenvolvimento do país. Né? O PAC foi o grande programa de aceleração do crescimento do país. Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa, né? Dando oportunidade de moradia para quem mais precisava. Foi retirado todo o recurso do programa. Quer dizer, o programa, o Minha Casa Minha Vida, as pessoas me perguntam na rua, né? Ellen, como é que está o programa? Como é que tá? Não tem. São programas que foram retirados todos os recursos. Foi esvaziado os recursos. Assim como o Bolsa Família. Até teve o Ivo, o vereador Ivo da Mata, o professor, meu colega, ele colocou aqui, ó, aguardando o Jornal Nacional falar de Lula e o Nobel da Paz. Quer dizer, tu não vai ver o jornal, não vai ver, embora até a Globo, né, recebeu várias retaliações, assim como outras empresas, de vez em quando ela dá umas cutucadas também no governo, mas nesse ponto que toca no capital, eles não tocam, né? Então, para eles reduzir, acabar com os programas sociais, para eles tá bom, né? Por quê? Porque vai ter mais dinheiro para o capital, quer dizer, explorar o povo, para essa elite do atraso, né? Explorar o povo ser escravizado, sem política nenhuma, sem aposentadoria, sem direito nenhum, né? Com reforma trabalhista, reforma da Previdência, para eles tá bom, né? Então, de fato, né, fiquei sem ouvir, é verdade, Ivo, não vai ouvir, né, porque eles não vão noticiar, né. Então, o Júlio Lima, isso que dá, né, tascar com I love you logo no início do relacionamento. Oh, dó, é verdade, né, Júlio? Já foi dizendo I love you, né, não recebeu nada em troca, né. Depois, o Ivo, né, boa noite, o vereador e professor Ivo, né, meu colega professor estadual e vereador da Mata, faz um grande trabalho lá e vai isso aí, Ivo. Se a gente for esperar pela mídia tradicional, tu não vai ouvir aí. E por isso que é muito importante nessas lives que a gente faz para tentar levar um pouco do debate da vida real, né, que é de fato o que está acontecendo aí com o massacre que estão destruindo o nosso Brasil e destruindo o nosso Brasil, estão massacrando o nosso povo, né? Quem é que mais está sofrendo com tudo isso? O povo brasileiro, né, Thiago? Quer dizer, a recessão, a galope, né? Eu digo, talvez as pessoas começaram a se dar conta, mas elas daqui, talvez, a recém é o primeiro ano. Imagina o que nos resta nos 3 anos ainda deste governo, né? Se ele já está fazendo tudo que está fazendo, né, este ano, imagina o que vai ser da educação, da saúde e da segurança, mais 3 anos, né? Mais 3 anos, assim, 2 anos e meio desse governo, está tudo destruído mesmo, né? Terra arrasada, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? É assustador a gente imaginar que um presidente como esse, um governo como esse, tem ainda mais de 3 anos pela frente de governo, né? Então é assustador quando a gente vê isso, porque o que já conseguiu destruir até agora, prejudicar o Brasil, prejudicar os trabalhadores, prejudicar aquelas pessoas que mais precisam, é assustador imaginar que esse projeto de destruição possa se prolongar por 4 anos e quais as consequências que esse projeto vai fazer e quanto tempo nós vamos levar para conseguir restituir tudo que foi destruído, tudo que vai ser destruído ainda nesse período. Então, por isso que eu falo abertamente que
Nós tínhamos que estar defendendo abertamente a queda do Bolsonaro, a queda do Mourão, eleições diretas, porque e quando alguém pode dizer, mas isso fragiliza a nossa democracia nunca esteve tão fragilizada, né? E ele é um presidente antidemocrático, que se elegeu com fraude, mandando mensagens disparadas por robôs em WhatsApp, que usou de uma organização criminosa que é a Lava Jato, que não passa disso, de uma organização criminosa que afastou o Lula de ser candidato à presidência da República, que sabiam que o Lula se elegeria presidente da República novamente e tinham que afastar o Lula e usaram de um juiz ladrão, que é o Sérgio Moro, para condenar, porque já sabiam que o Lula seria condenado, porque nas gravações vazadas por Intercept está lá, 3 dias antes de apresentar o PowerPoint, o Dallagnol dizia que não para o Moro, ele dizia para o Moro que não tinha certeza da concretude da denúncia que estava sendo apresentada e que ele tinha apresentado ali 3 dias. E ainda assim ele apresenta, mesmo com todas as dúvidas que ele tinha. Por quê? Ele apresentou, mesmo com dúvidas, porque eles fizeram um grande show e porque ele sabia que o Moro estaria na outra ponta para receber a denúncia e para condenar o Lula, como já estava tudo acertado e como já estava acertado também com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque eu lembro como se fosse hoje de estar assistindo ao vivo a votação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o desembargador que leu o voto, o desembargador relator leu o voto, dizia assim: nós estudamos e nós decidimos. E aí ele vai, num ato falho isso, e ele vai e diz assim, não, quando eu digo nós eu quero dizer eu, mas não, eles decidiram em conjunto e não é à toa que todos deram a mesma condenação para o Lula, a mesma pena para o Lula, a mesma quantidade de pena. Se eles não tivessem votado, decidido junto e como iam fazer para reduzir as possibilidades ainda do Lula recorrer, do Lula poder recorrer daquela decisão, eles votaram conjuntamente a mesma pena com o mesmo voto. Foi isso que foi feito no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Importante estar dizendo isso. Então é bem dessa forma. Um juiz ladrão entrou em campo com a organização criminosa do Ministério Público Federal para condenar o Lula, afastar ele da eleição e manter esse projeto de destruição que iniciou com o golpe em 2016 contra a Dilma. Porque a Dilma foi acusada, sofreu um impeachment sem crime de responsabilidade, as pedaladas não eram crime de responsabilidade, o que foi feito ali não podia ter sido alvo de impeachment, o Temer fez pedalada, outros governos fizeram, o próprio Bolsonaro deve fazer, então é importante estar dizendo isso, que foi feito um golpe no Brasil e foi um golpe político, jurídico e midiático, com o apoio da Rede Globo, com o apoio de veículos de comunicação, com o apoio de parte do judiciário brasileiro, e só que a gente não pode silenciar contra isso, nós temos que falar e que denunciar que esse presidente foi eleito de forma ilegítima e que esse presidente eleito de forma ilegítima hoje ataca a democracia das universidades. Já em 50% das universidades onde ocorreu a eleição, o Bolsonaro não nomeou o primeiro da lista, o reitor mais votado, porque as universidades elegem o seu reitor. Aqui na universidade, por exemplo, é voto paritário. Servidor, professores e estudantes têm o mesmo voto, o mesmo poder de voto, vale um. E elegem o reitor, elegem a direção da universidade. O que o Bolsonaro tem feito? Em desrespeito à democracia dentro das universidades, ele vai e nomeia, e já disse que ele vai nomear até aquele que tiver um voto só, mas que for alinhado com a sua política. E volta a dizer aqueles, e eu quero dizer do ataque que ainda vai sofrer por esse governo, o concurso público. Hoje a forma de acesso ao cargo público é por concurso público. E que a gente pode achar que pode ter alguns problemas ou não, mas concurso público hoje, quem tiver mais preparado vai passar e mais qualificado vai assumir o cargo público. E isso que acontece, pelo menos historicamente, quando não há fraude, mas é isso em regra que acontece. Então nós temos que fazer a defesa da manutenção do concurso público como forma de ingresso para cargo público. O que esse governo pretende fazer? Esse governo já sinaliza que pretende acabar com a estabilidade, a obrigatoriedade do concurso público, a estabilidade, quer dizer, ele vai acabar com
tudo que é público, né? Tanto o material como o imaterial. O nosso patrimônio público está sendo vendido a preço de banana para os gringos, como a gente diz, né? E o servidor público não vai mais existir, porque quando ele acaba com o concurso público, né? Vai contratar através de uma política de terceirização, que é uma política completamente de precarização do trabalho. Já destruiu toda a política, né, de organização sindical através da derrubada do imposto sindical e mexeu, né, acabou com grandes estruturas de sindicatos. Então não vai mais ter sindicato, não vai mais ter, o Ministério do Trabalho não existe mais, né, a Justiça do Trabalho também está totalmente fragilizada. O Ministério hoje é o Ministério da Economia e Desenvolvimento, mas que na verdade para proteger o capital e o patrão, não protege mais o trabalhador e a trabalhadora. A partir de toda essa política que vem, né, que vem vindo, mais a terminada do concurso público e a contratação através da terceirização, acabou. Estabilidade não existe mais, né? Então, quem fez, e ele acabando com a estabilidade poderá ser exonerado a qualquer momento, dependendo do que eles estão, né, esse pacotaço deles aí de terminar com o concurso público, vem junto aí quem está poder ser exonerado quando termina com a estabilidade. Então, quer dizer, se acharem, né, que eu não estou identificada, porque isso que vai acontecer, né? Vai voltar como foi há muito tempo atrás. Tu é indicado por QI, né? Quer dizer, quem te indicou, e se tu não fechar com a política que está no governo ali, tu tá fora do processo. Então, quer dizer, os petistas, principalmente, que eles gostam, né, de perseguir, de criminalizar, vão ser os primeiros, né? Onde tiver trabalhadores, trabalhadoras, servidoras públicas, estaduais, municipais ou federais, ligados à esquerda, por exemplo, vão ser exonerados, né? Então, é isso que eles estão tentando criar, né? E aí diziam que a gente fazia ideologia, né, política dentro da estrutura, e na verdade quem está fazendo são eles, né? Porque tudo que eles fazem até hoje é um pouco isso, né? Agora, eles estão quebrando com a autonomia da democracia das universidades. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já se ouve falar, né, com o término das eleições para diretores das escolas públicas estaduais. O município também não fica para trás, então é um roldão de destruição da nossa democracia, né? Quando teve o golpe, quando acontece uma eleição fraudada, quando um presidente fake news assume, isso dá margem e autoriza outras instituições e outros órgãos também a democracia ser destruída e derreter também, né? Que é o que está acontecendo em vários órgãos, inclusive, né, do nosso país. E é horrível, né? A gente vê um governo que tem uma política interna destrutiva, né? E uma política externa desastrosa, que prejudica o Brasil, que nos ataca, que prejudica a nossa produção, que ataca quem quer vender, quem quer vende as nossas estatais, quer destruir a Petrobras, quer vender os Correios, e o Paulo Guedes, que era o chamado posto Ipiranga do Bolsonaro, né? Já fala abertamente que quer privatizar tudo. Então, ele já dizia, né, que eles iam privatizar tudo, né, que nem a sobre pedra, e estão fazendo, né. E agora os Correios os Correios, os bancos, tudo, né. Eu só queria citar aqui a Ivana Rossi, né, que a Ivana está sempre junto com a gente aí, né, então obrigada, Ivana. Bolsonaro humilhado pelo Trump, né, humilhado internacional. E o problema é que, na verdade, quando a gente diz o Bolsonaro, né, claro, ele foi humilhado, mas ele é o presidente da República, né? Ele representa uma nação, ele representa o Brasil. Então nós estamos sendo humilhados, né? Nós estamos passando vergonha internacional. Bolsonaro entreguista, completamente entreguista, né? A Jana querida, né? Bolsolixo. Estamos desesperados, queremos Lula livre, exatamente. A Jana, né? Que tem a petiscaria Brute lá na Venâncio Aires, aqui em Santa Maria, né? Quem quiser comer uma isca de peixes, né? Tomar uma geladinha, uma água, um refri, uma música ao vivo, a partir de quinta lá com a Jana, lá na Venâncio, né? Na petiscaria Brute. Então fazer um comercial também, né? Aqui também tem direito a comercial. Então, né, Thiago, a gente... E essa política desastrosa do Bolsonaro, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo a mesma coisa, né? Então, professoras públicas estaduais, né, servidores públicos estaduais no geral, né, tanto da segurança, saúde, educação, mas como eu sou professora pública estadual, né, a gente está sentindo assim, ó, muito na pele o que eles estão fazendo, né? Então o leite
apresenta um pacote para a Assembleia Legislativa, completamente genérico, né? Não explica bem, não está muito bem, a gente não consegue ter acesso ainda exatamente ao projeto, né? Mas a gente já tem por alto, né? Que ele termina com o nosso plano de carreira, quer dizer, um plano de carreira construído em 78, que eles dizem que está antigo, tá, tudo bem, tu pode até querer modificar, tu pode até querer melhorar um plano. Agora, o que ele faz é acabar com o plano. Ele diz que vai pagar o piso. Não, ele vai acabar com todos os avanços, os triênios, as férias. O professor tem 45 dias de férias, não por privilégio. O professor ele fica de março a dezembro, né? Porque a gente não tem o recesso de julho a gente fica trabalhando. A gente trabalha em casa, né? Eu que sou professora de português, literatura e língua estrangeira, a gente tem, por exemplo, redação. Tu não tem como corrigir redação na sala de aula. Então, tu leva trabalho para o final de semana, tu leva trabalho para casa. Não é fácil, né? Tu tem turmas como hoje de 40 alunos, 42 alunos, independente, né, de séries iniciais, fundamental e ensino médio. Então, o professor tem 45 dias. 15 dias seriam recesso e 30 dias de férias. O que ele faz? Termina com isso. Então, ele vai deixar 30 dias, onde nós vamos ter um recesso de 15, nós vamos ter férias de 15 dias só e não vai pagar os 45 dias, né? Acaba com os triênios, com os avanços, o aposentado acaba com a paridade, né? Segue o modelo da Previdência, onde o aposentado, se qualquer aposentado se aposentar por R$1.000, ele vai ganhar por resto da vida. No início até não vai sentir, mas depois de uns 5, 10 anos, né, vai virar menos que o salário mínimo. Não vai dar nem para comprar o remédio para a coluna, né? Para nada, né? Nem para dor de cabeça. E, além de tudo isso, ainda cria uma previdência para o aposentado que pode chegar até 18%. Quer dizer, tu pagou a vida toda a previdência, né? No meu contra-cheque está descontado no IP e não é pouco. É muito dinheiro que a gente paga na previdência. Toda a vida. Aí tu te aposentou, tá, né? Entendeu? Não precisa mais pagar a previdência, porque tu já pagou o inativo, tu é ativo, tu já pagou o inativo, e agora então tu não precisa mais pagar. O ativo tu vai ter que pagar no modelo de previdência solidária, que é o que a gente tinha, que agora com essa reforma da previdência do Bolsonaro vai acabar, né? É cada um por si, Deus por todos, né? E aí, então, ele, além de tirar a paridade, ainda ele cria, o Leite faz com que agora o aposentado tem que pagar a previdência e vai pagar até 18%. Então, o teu salário vai estar congelado e tu ainda vai pagar 18% do teu salário que tu não pagava, vai pagar para a previdência. Quer dizer, é um calote, é um assalto, é um roubo, é uma miserabilização completa dos servidores. E diz que com isso ele vai pagar o piso, né? Na verdade, ele vai pagar um salário mínimo para as pessoas e acaba com a carreira. Não tem mais carreira, né? Acaba com as direções, difícil acesso. Por exemplo, eu trabalhei na escola do presídio, aqui em Santa Maria, assim como, né, vários colegas trabalharam. Lá tem difícil acesso por quê? Porque realmente é um lugar, né, de difícil acesso e alta periculosidade, que é perigoso, né? Trabalhar toda hora no presídio tem os seus... O que ele faz agora? Vai terminar com difícil acesso. Então, quem é que vai dar aula? Vai fechar as escolas nesses lugares, né? Lugares mais distantes. Então, assim, ó, é um dos piores projetos, mais nefastos já vistos na história do Rio Grande do Sul. É um pacote, de fato, que vai acabar com a vida dos servidores públicos estaduais. Ninguém mais vai querer entrar para o quadro de servidor público estadual, porque, né? Então é mais fácil tu ganhar de outra forma, né? Do que trabalhar, do que estar dentro da escola, dentro de uma unidade de saúde ou na segurança pública, né? Porque ele vai acabar com todos os direitos. E isso requer, né, assim como o governo Bolsonaro, assim como o governo Leite, requer um levante do nosso povo, né? Requer que o magistério entre, de fato, que todas as forças vivas, sociais, paralisem esse país e esse Estado para que a gente possa estar reagindo, né, Tiago? A gente está falando, mas aqui o que precisa também é essa reação, né, da gente poder tomar as ruas e tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Então era um pouco isso, assim, do panorama, né, do que vem pela frente, porque na verdade foi apresentado, só uma pressão popular, porque o Leite consegue ter uma base mais consolidada do que o Sartori. Então tem partidos ali que a gente até pode tentar mexer, mas tem outros que não vão, né, tipo o Novo, o DEM, o PSL, esses aí
não vão se mover, não vão se mexer. Então tem que ter muita pressão popular para que a gente consiga não deixar esse projeto passar, porque vai ser o fim, de fato, da vida, né? E quando tu fala servidor público, não é só no interesse individual do servidor público estadual, né? E isso que eu estou dizendo aqui do Rio Grande do Sul é uma orientação e é uma política de pacote ligado à Previdência que vai para o segundo turno agora no Senado, no país todo. Não pense que é só o Rio Grande do Sul, isso é uma orientação, todos os estados vão fazer a mesma coisa, não é só aqui, né? Inclusive estava vinculado muito a Previdência, né, ser já aprovada com a política já definida para os estados e acabou não passando, então os estados estão apresentando seus próprios projetos. E aqui é no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil isso vai estar acontecendo. Nestes governos, né, de direita, de extrema direita, fascistas, alinhados, né, com o capital, alinhados com essa elite do atraso, vai acontecer. Então, para quem não está nos assistindo que não é no Rio Grande do Sul, isso vai acabar acontecendo. A menos que tu tenha governos como no Nordeste, né, que tem vários estados governados pelo Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, pelo PT, que isso não vai acontecer. Mas fora e em outros lugares isso aí vai estar acontecendo, né. E então, né, o que nos resta é a pressão popular, só o que nos resta é a pressão popular, é a unidade do nosso povo e é o Lula livre, né, que eu acho que é a nossa luz no fundo do túnel, né, é a gente poder estar libertando o Lula e libertar a nossa democracia que está presa, libertar a nossa justiça e, né, a nossa liberdade, a gente tentar retomar o nosso país, né, dessa destruição toda. E aqui em Santa Maria, né, Thiago, não está diferente, né? A cidade abandonada, né? E é um governo, claro, alinhado ao governo Bolsonaro também, né, o governo Pozobon, assim como é o governo Eduardo Leite, né, alinhado politicamente ao governo Bolsonaro. É um governo que mantém, por exemplo, para pontuar só algumas coisas, né, mas, por exemplo, o Hospital Regional era para ter aberto em 2017, prometeu na campanha eleitoral que ia abrir, não abriu até hoje o Hospital Regional. Abriram um ambulatório sem abrir um único leito, nem um único leito do Hospital Regional foi aberto até hoje. Foi inaugurado o ambulatório do Hospital Regional no último dia que a lei permitia no calendário eleitoral para o Sartori poder vir fazer campanha aqui em Santa Maria. Isso que aconteceu. Mas até hoje, a gente indo já para o final do 3º ano do governo Pozobon e não foi aberto o Hospital Regional. Outra coisa que eu quero apontar é o restaurante popular, né? E eu tenho uma frase que eu digo que eu gosto muito, que é quando quem nunca passou fome governa, muitos passam fome. E é por isso que até hoje, já também chegando no final do 3º ano, e não abriu o restaurante popular, né, que já está mais de 1000 dias, quase 1.300 dias fechados. Então é importante também estar dizendo isso. E queria também chamar a atenção para uma questão, né, que me preocupa muito, que é do discurso do Bolsonaro na ONU. O discurso do Bolsonaro, dentre outras afirmações desastrosas, né, que ele falou, ele defendeu o período da ditadura no Brasil, defendendo a tortura e atacou a imprensa, né? E agrego mais uma informação nesse governo, que é um governo que, por vezes, decreta sigilo em documentos, né? Então, é um governo que não é transparente, é um governo corrupto, envolvido em laranjal, em caixinha, com a família Bolsonaro até o pescoço em corrupção e tentando se safar disso, intervindo na Polícia Federal, intervindo na Receita, pressionando o STF. Então é um governo que não é transparente, é um governo que é corrupto, é um governo que ataca a imprensa e que ataca os direitos humanos. Então é importante estar dizendo isso, que é um governo que ao fazer esses ataques, e principalmente nesse discurso da ONU, ele dá um recado para o mundo inteiro, de que essa é a sua linha política, é isso que esse governo pretende fazer, né? Atacar a imprensa, atacar a democracia, atacar o que é público no Brasil e que serve ao público, né? Pretende fazer isso, destruir as nossas riquezas e se colocar de forma, quando ele vai e diz que ama o Trump, né? Então, de se colocar como capacho do governo americano, de dizer que está a serviço e que está ali para tudo, para o que der e vier, inclusive para entregar o Brasil, se for preciso, porque é para isso que ele está disposto. Esse governo é um governo da destruição, né? E que precisa ser barrado imediatamente. Nós não podemos permitir. Já é triste se imaginar que ele vai chegar um ano
quanto mais a gente projetar que um governo de destruição dessa forma vai chegar a 4 anos. E preocupante achar que, embora esteja despencando a cada pesquisa o seu apoio dentro da população, que ele ainda encontre apoio. E que por isso ele faz discurso para, às vezes, essas pessoas mais radicalizadas, a extrema-direita, gente preconceituosa, racista, e que para esses ele continua discursando, para esses ele continua falando. Inclusive um presidente que não tem preocupação nenhuma com a liturgia do cargo, com aquela postura que tem que ter um presidente de uma nação e que devia representar todo o povo brasileiro, mas que representa só uma parcela e que é um presidente corrupto, criminoso, preconceituoso e que precisa ser enfrentado, né? E que já era assim quando era deputado. É impressionante a gente imaginar que essa eleição foi fraudada dessa forma, que a nossa democracia foi ferida dessa forma, ao não permitir que o Lula fosse candidato. Então nós não tivemos uma eleição livre, nós tivemos uma eleição que debateu termos kit gay, debateu tudo que foram outras questões, fake news das mais variadas formas, mas que não debateu política econômica, desenvolvimento, combate à desigualdade, políticas sociais, programas de governo. Isso não foi debatido na eleição. Simplesmente se apresentou essa figura corrupta, covarde, incapaz, e que se apresentou como uma espécie de salvador da pátria, e que não é e nunca foi, nunca chegou perto disso, até porque salvadores da pátria não existem, mas se apresentou como aquele que iria concretizar a solução para os problemas que o Brasil tinha e que o Brasil tem historicamente, que a gente tem feito esses enfrentamentos. Mas é importante a gente dizer isso, que esse governo chega através de uma fraude que é jurídico, midiática, política, e que colocou o setor financeiro, esse setor que mais lucra, a elite do Brasil, essa elite do atraso, como a Ellen se refere, a governar o Brasil, e que lucra mesmo nos momentos de maior crise e de maior desemprego no país. Então é importante a gente estar dizendo isso, e que as pessoas precisam cada vez mais estar falando sobre política, estar debatendo nos seus municípios. A gente sabe que hoje vem reduzindo cada vez mais o apoio do Bolsonaro nos municípios. Teve municípios aqui, claro que aqui em Santa Maria ele acabou vencendo a eleição, eu já não acredito que ele venceria a eleição, porque atacar da forma que ele ataca a Universidade Federal de Santa Maria e o Hospital, o USM, né, que é o Hospital Universitário de Santa Maria, porque é um ataque frontal à nossa universidade, que é a maior instituição dentro de Santa Maria, né, que é uma universidade pública, é uma instituição que gera impostos, que gera recursos para o município. Tem estudos que apontam que a cada R$10 investidos na universidade, que a cada R$1 investido na universidade, 10 retorna para Santa Maria, uma cidade que tem, na base da sua economia, é constituída em 80% do comércio local e que depende em grande parte, sim, dos mais de 25 mil estudantes da Universidade Federal, dos mais de 6 mil trabalhadores da Universidade Federal, que depende dessa instituição também, e que só é a Santa Maria do tamanho que é hoje por causa da Universidade Federal de Santa Maria. E me assusta muito o prefeito de Santa Maria não se levantar contra aqueles que atacam a Universidade Federal, não se levantar contra esse tal Delang que está vindo para cá, que de empresário não tem nada, é alguém que está que está militando a serviço da extrema-direita, né, no Brasil, e que diz que vai gerar 150 empregos, enquanto a Universidade Federal gera mais de 6 mil, sem falar nos empregos que a Universidade Federal garante para o comércio local e representa para o comércio local. Isso também não tem entrado nessa conta e que precisa entrar. Quanto a Universidade Federal gera com o deslocamento dos estudantes que vão para a Universidade Federal, a gente sabe que as linhas de ônibus de transporte coletivo urbano de maior movimento é para a Universidade Federal de Santa Maria, e que por isso todas as empresas têm linhas, cada uma tem o seu quinhão de linha para a Universidade Federal, porque é o melhor, porque é onde há o maior deslocamento, tanto para a universidade quanto para o hospital universitário, né? E ressaltar a importância do hospital universitário, que realiza anualmente milhares de cirurgia, que atende milhares de pessoas, que atende a 42 municípios, não só da região central e de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Esse hospital atende, é fundamental para a saúde do município de Santa Maria, que mantém ainda
covardemente um hospital regional fechado e que podia ajudar a desafogar o USME, né? Então dizer isso, ressaltar, vindo um pouco para Santa Maria, né, para o governo municipal, o nosso centro é uma vergonha, um estado que está até hoje, quem olhar para o calçadão, quem é que vai imaginar que o comércio de Santa Maria representa 80% da nossa economia e que é tratado daquela forma, as lixeiras em estado de irem para sucata, aqueles metais nunca receberam uma mão de tinta do governo Pozzobon. A gente vê as ruas esburacadas, pessoas na fila nos postos de saúde para marcar em consulta. A gente teve no posto de saúde essa semana vendo, né? Então, na verdade, o tal do fila zero não existe, né? Não existe, nunca existiu. Uma farsa eleitoral, né? Estelionato eleitoral que, na verdade, não funcionou e não funciona. E é degradante, porque hoje nos postos de saúde a política é a seguinte: tem só um dia para marcar a consulta e as pessoas se obrigam a ir pessoalmente para marcar a consulta nos postos de saúde de Santa Maria. Tem que ir pessoalmente, madrugar, tem que chegar às 5, 6 horas da manhã, porque os postos abrem em média 7, 8 horas, aí as pessoas vão ter acesso a uma ficha. Tem que agendar a tua doença, né? Tu só pode ficar doente se tu, dependendo de onde tu mora, porque também, dependendo de onde tu mora, tu não pode estar marcando em outro lugar, né? Tu tem que marcar no próximo da tua residência. Então tu tem que, se for só na segunda, tu tem que ficar doente no sábado, no domingo, para ir lá na segunda, né? Marcar, ou então tu tem que prever que tu vai ficar doente na outra semana, porque tu vai lá marcar numa segunda e tu leva 15 dias para conseguir uma consulta de 10 a 15 dias, né? Então, uma coisa absurda, quer dizer, piorou a situação, né? Antes tu ia cedo, tu era atendida no mesmo dia, na mesma semana, agora tu é atendida lá. Então, são esses governos, né, Thiago? Governo Bolsonaro, governo Leite, governo Pozzobon, Santa Maria, que são alinhados, né? Que são, na verdade, aqueles governos que fazem aquela política antipovo, né? Eles não são do povo, não são do pobre, de quem mais precisa, eles são da elite, né? Dessa elite do atraso, eles são do capital. Então, eles não estão preocupados, né, com o bem-estar, ou se vai ter política pública. Para eles até é melhor que o povo, né, essas políticas genocidas, que eu acho que são políticas de morte, né? Porque é para matar mesmo as pessoas, né? Porque quando tu quer acabar com o SUS, quer acabar com todas as políticas públicas que podem estar, né, proporcionando uma vida melhor ou oportunizando as pessoas, né, a terem uma vida melhor. E quando a recessão, né, a galope, desemprego tomando, né, picos, né, que há muito tempo a gente não via, toda a política de desmonte, né, do que é público, né, venda de patrimônio, isso aí é política de morte mesmo, né, e sem falar que hoje, né, a gente falou no início, né, a gente já está quase uma hora, para já ir finalizando, né, que ele simplesmente, né, ataca as mulheres, né, sempre, todas as atitudes que ele toma é de ataque às nossas mulheres, aos negros e negras, à comunidade LGBT, sempre ataque a essas comunidades. E hoje, que é o Dia Nacional da Não Violência contra a Mulher, ele então veta um projeto no Senado que toda a unidade de saúde ela teria uma obrigatoriedade de comunicar, né, a força policial da questão da mulher, né, vítima de violência, da violência, né? E agora ele veta isso, né? E sem falar que já está, e aí é um projeto do governo, né, da querida ministra, né, Damares, né, que não tem noção nenhuma, né, do que é, que faz um desfavor para as mulheres, né, porque ela faz uma política contra as mulheres, que é um projeto que, na verdade, a mulher vítima de violência, ela hoje, né, se ela chegar numa unidade de saúde, ela tem uma certa prioridade de atendimento e de tratamento pelo SUS, né, é o Estado acolhendo e protegendo essa mulher que já foi vítima, que já é vítima. O que acontece agora? Eles querem desresponsabilizar o Estado e querem passar a responsabilidade, então, só para o agressor, tá? Quando tu escuta esse projeto, eu acho que é um projeto bom, né? Porque o agressor agora vai ter que pagar o tratamento. Só que a gente sabe, né? Não precisa muito, mas um pedreiro, um carpinteiro, até um servidor público vai pagar R$ 1.500, por exemplo, por caridade, né? Se o tratamento for grave, né? De queimadura, de fratura, então é desresponsabilizar o Estado e deixar que essa mulher morra, né? Ou tenha sequelas pro resto da vida e não vai poder se tratar mesmo. Então, são várias políticas, né, Thiago, que são contra, né,
a todas as minorias, que a gente diria, né? Então, a minha filha Valentina Cabral Leite, né, tá assistindo a live. Então, linda, obrigada, meu amor, tu também é linda. Ótima live, ela quis escrever live, né? Mas ela escreveu live. E fora bolso lixo, e não é por causa minha, ela já é uma mini feminista, né, e ela já tem essas bandeiras aí, talvez pela convivência, mas é uma coisa que ela acredita, e que bom que ela completou 10 anos agora, que essa geração tem esse entendimento, né, e consiga entender que o futuro dela está ferrado se não tiver uma reação, né, e a gente tem que obrigatoriamente reagir para tentar proteger essa geração que está chegando aí, minimamente, né, de não ter um país completamente destruído. A Renata Moreira, né, boa noite, querida companheira, boa noite, Renata, obrigada, e a Renata também está sempre junto com a gente. Então, Tiago, acho que é um pouco isso, né? Isso. E só colocar essa questão, né, desse projeto que foi vetado hoje, né, no Dia Nacional de Combate à Violência à Mulher, e um projeto importante, né, quer dizer, tu tem que relatar, o médico chega a mulher com sinal de violência, o médico tem que relatar, o hospital tem que relatar, né, em 24 horas, a autoridade policial. Então, não é compreensível. O que me chama a atenção? É que, nos casos que a gente tem visto de pessoas que têm agredido mulheres, têm até assassinado, né, cometido feminicídio, as pessoas vão e olham quem essa pessoa apoiou. E, normalmente, tem ligação com um apoio ao Bolsonaro. Então, é para essa turma que ele se volta, né? Então, na verdade, ele está favorecendo os seus, de certa forma, porque há pessoas que são violentas e que se alimentam do seu discurso de ódio para continuar cometendo violência, e ele vai e, com uma certa forma, de passar a mão por cima dessa turma que bate em mulher, que agride mulheres, e ele vem de forma irresponsável como presidente do Brasil e veta um projeto e ainda tem a cara de pau de dizer que é em função que isso não é de interesse público. É uma política, né, de combater a violência da mulher que chegou lá com um roxo que não se entende de algo, e de chamar a autoridade policial e talvez já propiciar essa mulher atendimento psicológico e outras questões para que ela tenha condições de dizer que aquilo foi uma violência doméstica e que aquela mulher foi agredida pelo companheiro. Que ela possa denunciar. Que possa denunciar. Porque, tipo, voltar aquela política que é muito antiga, né, que é completamente machista, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não, a gente tem a colher, o garfo, a faca e tudo, né? E aí tem que denunciar. E como é que o poder público não toma para si essa denúncia, né? Ele tem a obrigação de denunciar, sim. E ele fazendo isso é essa tentativa de não se meter, né? Tipo assim, ele sofreu a violência, quer dizer, a vítima, se ela já está procurando, se ela já está ali, é porque ela já está fragilizada. E ela precisa desse acolhimento, precisa dessa proteção do Estado. E ele fazendo isso, ele está se desresponsabilizando dentro da linha machista, né? Dentro da linha completamente, né, de repressão, inclusive, das mulheres, né? Porque quando ele em vários momentos ele se manifestou, ele meio que autoriza o agressor, ele meio que autoriza que as mulheres realmente possam apanhar, né, possam serem mortas, né, quer dizer, nas falas dele, nesses gestos governamentais dele, é isso que ele está querendo dizer, né, mulher tem que apanhar mesmo, né, tem que morrer mesmo, é isso aí, vamos bater mesmo, entendeu, é bem isso. Então, nós mulheres não podemos aceitar isso, né, a sociedade, a maioria de todos nós, né, Tiago, a gente não pode aceitar, né, esse tipo de veto, não pode aceitar esse tipo de projeto que está para tramitar na Câmara. Quer dizer, como que tu agora se responsabiliza, inclusive, de tratar essa mulher, quer dizer, a mulher vítima de violência já apanhou, já está fragilizada, e o Estado agora está se negando a dar o atendimento, né, atendimento minimamente médico ali, ou pelo menos para essa mulher não ficar com sequelas gravíssimas, né, que às vezes afetam órgãos do organismo, afetam a mobilidade, afetam o trabalho, né. Quer dizer, uma mulher que não consegue mais mexer o braço, uma mulher que fica, né, com um problema na perna, com um problema na coluna, no olho, né, queimaduras graves, afeta a vida né, dessa pessoa para tudo, né? Então, ele é contra a vida, né? Ele é contra ele é um desserviço para a humanidade, né, Tiago? É isso que ele é, né? E além de tudo isso, que é horrível, é um governo corrupto, né, que não é transparente. É um governo que ataca o patrimônio público, que nos envergonha no mundo inteiro, isola o Brasil,
vai prejudicar cada vez mais a nossa economia, mas vai fazer poucos lucrarem muito e vai colocar uma carga enorme em cima dos que mais trabalham. E isso já aconteceu com o Temer na terceirização irrestrita, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência agora que o Bolsonaro está implementando. É um governo criminoso, é um governo corrupto que ha coberto os corruptos. Não é à toa que o ministro do Turismo, agora envolvido no Laranjal, mesmo indiciado pela Polícia Federal, o presidente não afastou o ministro, está lá indiciado, devia ter afastado, é um cargo público muito importante. Agora o próprio Moro, que está claro que sempre foi um juiz ladrão, envolvido, cometeu crimes no cargo de juiz, né? E também permanece ministro, sempre foi um agente do golpe, nunca foi juiz de verdade, sempre foi um criminoso que tinha interesse político, que tinha interesse de vir ou assumir cargo no STF ou assumir algum outro cargo político. É importante dizer isso. É um governo corrupto que precisa ser enfrentado. E a gente vai precisar fazer esse enfrentamento, e principalmente enquanto a gente ainda pode estar fazendo enfrentamento. Que na verdade o que eles querem é uma ruptura da democracia, eles querem fechamento de regime, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Eles atacam a democracia e nós precisamos fortalecer a democracia cada vez mais, indo para a rua, fortalecendo os sindicatos. Não é à toa a fragilização dos que os sindicatos se encontram hoje. A gente vai precisar também fazer esse enfrentamento de fortalecimento das representações da classe trabalhadora, que são os sindicatos, as centrais sindicais, valorizar muito isso, fazer a defesa das universidades federais, que é onde acontece a nossa produção. A gente sabe que as nossas universidades são destaque no mundo inteiro. As universidades públicas que estão nas melhores posições do ranking dos institutos que fazem pesquisa no mundo inteiro são as universidades públicas, não são as universidades privadas. As universidades públicas são as melhores colocadas no mundo inteiro em ensino, pesquisa, extensão, são as universidades federais. Então é importante estar fazendo essa defesa e dizer que é incompatível, seja para um prefeito ou para um governador, seja para o prefeito de Santa Maria, seja para o governador do Rio Grande do Sul, é completamente incompatível defender o governo Bolsonaro e defender o melhor interesse para Santa Maria. É completamente incompatível. Quem defender Bolsonaro é contra Santa Maria. Quem for contra Bolsonaro pode estar sendo também a favor.